Amém. Boa noite. Eu gostaria de saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Gostaria de também convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias aí em Efésios 1:18. A palavra de Deus diz o seguinte: oro para que seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou e a rica e gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo. Amém? Que nós possamos nos alegrar em Deus, através de tudo aquilo que ele fez, se sacrificando em nosso lugar, para que nós hoje pudéssemos cantar a Ele e dizer o quanto Ele é essencial a nós, amém? O quanto o Espírito dEle é essencial para que possamos entender e compreender a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável, amém, irmãos? Quero convidá-los, então, a ficarem de pé, para que venhamos a adorar o nome de Deus através dos louvores, pedindo que os olhos do nosso coração venham se abrir a Ele. Amém? Mas antes disso, eu gostaria de pedir para o Flávio estar orando a nós, amém? Amém. Pode orar, Flávio, amém? Obrigado, Senhor, por estar aqui na Tua presença, Pai. Obrigado porque o Senhor tem sido bondoso, benevolente conosco, Pai. O Senhor tem cuidado das nossas vidas, Pai, como um Deus amoroso, um Deus bondoso. Tem nos educado, Pai, como um Pai que educa o seu filho. Perdoa, Senhor, nossos pecados. Perdoa tudo aquilo que nós temos feito e ofendido ao Senhor. Tenha misericórdia das nossas vidas, Senhor. Coloca agora aqui a minha vida e de todos que estão aqui, Senhor, na Tua presença, para que a gente possa, Senhor, com o coração quebrantado, um coração contrito, Pai, entrar na Tua presença, Senhor. Te adorar com o coração, Senhor, totalmente voltado a Ti, esquecer os nossos problemas, as nossas incapacidades, Pai, e que a gente possa, Senhor, nesse momento, Pai, prestar um culto de adoração a Ti, Senhor, como verdadeiros adoradores, Pai. Perdoa, Senhor, porque nós não somos capazes disso e ainda assim precisamos da Tua graça sobre as nossas vidas, Pai. Perdoa, Senhor, porque nós não somos capazes, Senhor. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da Tua glória, derramo
Santo, 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 quero te ver, quero te ver, quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver, quero te ver, quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver. Amém, Deus. Agradecemos, Pai, porque através do Teu Espírito podemos te ver, Pai. Através do Teu Espírito podemos te sentir e entender, Deus, a vontade que é Tua, Pai. Obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui, Deus, para que pudéssemos, Pai, ter esse momento contigo, Deus, para que pudéssemos, Pai, preparar o nosso coração para te ver essa noite, Pai. Que Tu continues assim, Deus, sondando o nosso coração, Deus, nos limpando e purificando de todo mal. É o que te pedimos nessa noite, Deus, em nome de Jesus, amém. Queridos, aqueles que se prepararam essa noite para dizimar o Senhor, esse momento vai estar sendo separado para isso, então você pode, durante esse louvor, estar depositando os seus dízimos e as suas ofertas aqui no gasofilácio, ou se você mesmo tem os dados da conta da igreja, elas estão aqui em cima, e quiser assim então fazer uma transferência bancária, aqueles que estão em quarentena, que não podem estar se deslocando até aqui, então tem esse meio aí virtual de hoje contribuir com o Senhor, amém? Então, que você possa assim o fazer nessa hora, queridos, amém? Necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com os meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Move as montanhas e tem
poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Isso move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Pai, te agradecemos, Deus, porque em tudo, Deus, a tua fidelidade é estendida sobre as nossas vidas, Pai. Agradecemos, Deus, porque tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Pai. Deus, independente daquilo que somos, Deus, do pecado que praticamos, tu és, Senhor, Deus. E a tua fidelidade se estende de geração em geração, Pai. Obrigado, Jesus, porque, Deus, o teu sacrifício ele é completo e suficiente, Deus, a nos salvar, a nos transformar, Deus, a nos fazer, Deus, se arrepender dia a dia, Pai, dos nossos pecados, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Minha vida, Jesus, és meu amigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença que eu preciso, a tua presença
atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. E eu posso te tocar. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. E eu posso te tocar. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Posso te tocar. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Amém, irmãos. Podem se assentar. Nós vamos estar passando a palavra esse momento para o pastor Alzenísio, que vai ministrar a palavra de Deus nessa hora. Amém? Boa noite a todos que estão aqui presentes e aos demais que nos acompanham aí pela internet. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?
Antes de nós começarmos a nossa meditação na Palavra de Deus nesta noite, eu quero passar alguns avisos, né? Os recados paroquiais, como dizem. Então, no final do culto, tá? Os pais podem estar pegando ali o material das crianças, né, para levar para as crianças estarem fazendo em casa, estarem em cima da mesa. Então, vocês podem estar pegando aí conforme a faixa etária dos filhos, tá? E um outro aviso é que nas segundas-feiras, sempre às 8 da noite, né, Raquel? Nós temos a reunião, o encontro da MCM, que são as Mulheres Cristãs em Missão, e é uma reunião feita através do Google Meet. E o link para entrar na reunião, ele é colocado lá no grupo da igreja e demais contatos, né, para que todos participem. É uma reunião dirigida pelas mulheres, mas os homens também são convidados a participarem. Aliás, é muito bom que participem mesmo, tá? Também nas quartas-feiras nós estamos tendo os nossos cultos via o Google Meet, né? Considerando aí esse momento, até que as coisas fiquem um pouco mais tranquilas em termos de pandemia e contaminação. Por enquanto nós vamos manter assim. Todas as quartas-feiras também, a partir das 8h30 aí no caso, tá? E no sábado próximo, tá? Às 7h30 da noite, nós teremos aí o encontro dos jovens, tá? Esse encontro vai ser presencial, vai ser aqui na igreja, e é uma programação liderada aí pelos jovens, está sob a liderança do Lucas e da Miriam, e todos estão convidados, só que também precisa estar informando, né, através dos nossos grupos aí de WhatsApp, informando a participação, a presença, para a gente poder organizar, por conta também da gente ter que manter esse distanciamento de 1,5 metro, enfim. E o nosso espaço aqui é pequeno, a gente precisa controlar bastante isso. Mas todos são convidados a participarem, ok? Uma outra informação é que a gente tinha falado, né, que nós adotamos uma metodologia, né, de pregação da Bíblia que a gente chama de pregação expositiva. Aí, geralmente, nesse método, a gente escolhe um livro da Bíblia, uma carta, uma das cartas, um livro, seja um texto da Bíblia, um livro. Pode ser também um texto, mas a gente prefere pegar um livro para começar do início e ter uma visão panorâmica do todo do livro. Isso nos ajuda bastante na nossa compreensão do texto bíblico. Então, a gente tem pregado assim já há algum tempo, e como nós terminamos de fazer essa pregação expositiva da primeira carta de Pedro, já 2 domingos, então a gente sugeriu que alguns irmãos, que quem quisesse, claro, né, participar, pudesse estar indicando, e foram indicados uns 8 livros, né, no decorrer desses dias. E hoje nós fizemos aqui uma forma bastante isenta, né, de escolha, que foi um sorteio, né, que foi tirado, então foi separado aí, foi escolhido, né, o Evangelho de Marcos. Então, a partir de domingo, nós vamos estar estudando Marcos. Isso é bom porque você pode ler o texto antes de vir para o culto, ouvir a mensagem. Você já pode trazer alguma coisa também. Isso ajuda no processo de aprendizado, né, de apreensão das Escrituras Sagradas. E para mim é bom porque eu não fico preocupado em escolher o texto. A gente já sabe também o texto que vai pregar no domingo seguinte, a gente já começa a trabalhar. E como Deus, né, alguém já disse isso, como Deus não joga dados, né, a gente que arrumou um método para escolher, mas Deus não joga dados. Certamente Deus quer, né, nos falar
por meio do Evangelho de Marcos. Então eu quero desafiar vocês, encorajar vocês a estarem lendo também o livro de Marcos, que seja um tempo que nós estejamos juntos aprendendo através dessa porção das Escrituras. Amém? Pois bem, dito isto, eu convido você a abrir a sua Bíblia lá no segundo livro de Crônicas, capítulo 20. A gente, enquanto não tínhamos aí definido o livro, né, a gente foi pegando alguns textos aleatoriamente também, e para variar um pouquinho, a gente pegou um texto do Antigo Testamento, né, para a gente estar meditando. E é importante, tá, que a gente, que nós como crentes em Cristo, nós que como batistas defendemos aí o princípio, né, de que a nossa única regra de fé e prática são as Escrituras Sagradas. É importante que a gente tenha essa convicção de que toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é palavra de Deus, e como de fato é mesmo. Aí nós precisamos amar também os textos do Antigo Testamento. Eles são tão palavra de Deus quanto para nós, quanto o texto do Novo Testamento. Dito isto, eu quero que você possa manter a sua Bíblia aberta, tá? No capítulo 20, segundo livro de Crônicas, tá? Essa seção da Bíblia no nosso cânon protestante, né? É chamada de livros históricos, né? Embora na Bíblia hebraica não seja, embora o texto seja o mesmo, mas a divisão, né, eles não consideram um texto histórico, mas sim escritos. Pois bem, são detalhes isso aí. O importante é que a palavra de Deus está aqui e nós vamos orar. Eu peço que você, com a sua Bíblia aberta, aqui, e quem estiver nos acompanhando também em casa, pegue a sua Bíblia, mantenha aberta, e nós vamos estar orando nesse momento, pedindo que o Senhor nos ajude. Pai, nós queremos render louvores ao Teu nome, porque Tu és Deus acima de todas as coisas, acima dos céus e da terra, sobre os céus e sobre a terra, Tu és Senhor. E nós, ó Deus, reconhecemos a nossa pequenez, reconhecemos, ó Deus, como disse o Senhor, que sem o Senhor nós não podemos fazer nada, ó Deus. Não podemos entender, não podemos compreender a revelação do Senhor, a palavra do Senhor, se o Senhor mesmo não abrir os nossos olhos, ó Deus, como nós cantamos ainda há pouco, Senhor. Abre os nossos olhos, abre os olhos do nosso coração, os nossos olhos espirituais, ó Deus. Nós oramos em nome de Jesus e agradecemos, ó Deus, já de antemão, por o Senhor ter, na Tua sabedoria, graça, ó Deus, revelado a nós a Tua palavra, Senhor, na forma escrita como nós a temos aqui neste momento. Nós agradecemos ao Senhor, a Deus, e eu peço ao Senhor que, ao expor, a Deus, esse texto, o Senhor possa usar essa exposição, usar, ó Deus, as minhas palavras, os meus lábios, ó Deus, para que torne claro, ó Deus, torne compreensível àqueles que estão nos ouvindo nesta noite, entender a palavra do Senhor, entender o que o Senhor quer nos falar, ó Deus. Nós precisamos do Senhor, nós carecemos do Senhor, da ajuda do Senhor, por isso nós oramos nesta hora em nome de Jesus. Amém. Pois bem, o nosso texto é do versículo 1 ao versículo 15, mas nós não iremos lê-lo de uma vez só. A gente vai estar lendo por blocos, porque é um texto um pouquinho comprido, e à medida que a gente for lendo, a gente vai fazendo algumas considerações, tá? No entanto, eu gostaria de começar
a nossa reflexão dessa noite, a nossa mensagem, o sermão, por assim dizer, perguntando para você que está aqui, né, e para aqueles que nos acompanham também, quais são os seus maiores medos? Eu acho que todos temos medo, né? Ou se a pergunta quais são os maiores medos está um pouquinho difícil de responder, a gente pode modificar um pouquinho e perguntar para você do que você tem medo, né? Qual o objeto do seu medo? E quando você está com medo, como que você reage? O que você faz diante de uma situação em que você se sente amedrontado ou amedrontada? O medo, eu estava olhando uma definição no livrinho lá, o autor fala que o medo é o contrário da coragem. É bom a gente vê o antônimo, né, o que é o contrário, que dá uma perspectiva melhor da gente entender. Então, o medo é o oposto da coragem, né? E o dicionário define a coragem como um estado mental que nos capacita a fazer frente a uma dificuldade ou tragédia com confiança resoluta. Isso é coragem. É quando você enfrenta as dificuldades, né, as tragédias da vida de cabeça erguida, de forma resoluta, né? Já o medo é o estado de agitação mental que nos paralisa e nos impede de olhar para além da dificuldade em si mesmo. Então, o medo nos trava. O medo faz com que a gente não enxergue nada além do problema, da dificuldade, da tragédia. E o medo, ele é um fenômeno que acomete as pessoas desde a queda. A gente, se voltarmos lá no Éden, a gente vai observar que depois da tragédia da queda, né, Adão e Eva, eles se escondem de Deus porque eles estavam com medo, né, eles estavam culpados diante da situação de desobediência. Então, de lá para cá, esse mundo caído, o ambiente inóspito que se tornou também perigoso e ameaçador, nós passamos então a desenvolver o medo, alguma coisa benéfica, né? Alguns psicólogos acham que o medo ele acaba meio que se tornando um mecanismo de defesa para que você não ultrapasse alguns limites e extrapole cometendo loucura, né? Mas o que a gente precisa, como crentes em Cristo Jesus, que nós precisamos entender é que a obra que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário, a sua obra consumada na cruz, ela tem poder de nos trazer a cura para que nos acometem. Essa obra que Jesus realizou, ela é poderosa para nos trazer a cura substancial. E eu gosto desse termo, cura substancial, que é uma expressão usada pelo Francis Schaeffer. E quando ele fala a respeito de cura substancial, ele está dizendo que a obra que Jesus realizou na cruz, ela traz cura para situações específicas da nossa vida. É cura substancial porque ela não pode nos curar do medo, mas ainda assim nós podemos ter outros problemas psicológicos, emocionais, como físicos também. A cura substancial, né, produzida, oriunda também da cruz de Cristo, da obra de Cristo, pode também nos curar de um efizema pulmonar, alguma coisa assim, e a gente pode ter um problema nos rins, Então, por isso é que a ideia de cura substancial, porque é algo momentâneo.
A gente pode ser tratado de um problema aqui, mas amanhã já tê-lo ou ter um outro problema, né? E essa passagem que nós vamos ler, de 2 Crônicas, né, especificamente aqui no capítulo 20, do versículo 1 ao 15, ela tem muita coisa a nos ensinar a respeito do medo, como lidar com o medo, né? E a gente vai aprender com um personagem que foi um dos reis de Judá, né, chamado Josafá. Como que ele obteve a cura para os seus medos? Porque ele teve medo também. Ele era um rei do reino do sul. Na verdade, o reino então estava dividido e então Josafá, como nós veremos a seguir, ele teve uma situação bastante complicada, né? Uma situação que lhe causou medo, né? Mas antes da gente entrar no texto propriamente dito, né, é importante a gente entender algumas coisinhas rápidas a respeito do livro de Crônicas, né? Então, assim, esse segundo livro, tanto o segundo livro quanto o primeiro, geralmente os livros, né, lá do Antigo Testamento, é muito difícil a gente saber quem é o autor. Por quê? Porque há séculos antes de Cristo, o livro não era o texto escrito não era uma propriedade de um autor, mas era uma propriedade da comunidade, né? Então, é difícil a gente saber a autoria de qualquer livro lá do Antigo Testamento, de muitos livros, na verdade, do Antigo Testamento. Mas, no caso de Crônicas, que foi escrito por volta do 4º ou 5º século antes de Cristo. Então, é um texto que está distante de nós aí aproximadamente 2.500 anos, 2.400 anos. Então, está muito distante de nós. Então, não é possível realmente saber quem escreveu o livro, né? Mas nós podemos inferir a partir do próprio texto quem foi que escreveu, para quem foi escrito o livro, né? E o livro de 2 Crônicas, e o primeiro também, né, eles foram, na verdade, na Bíblia hebraica é um livro só, é um volume só. Mas os 2 livros aqui na nossa Bíblia foram escritos para aquele povo de Israel que esteve cativo ou na Babilônia. Esteve 70 anos na Babilônia. Então, esse povo voltou, depois de 70 anos, né, de cativeiro na Babilônia, o povo de Deus voltou, o povo de Judá voltou para a região de Israel, voltou para Jerusalém, para a região de Judá. Só que esse povo que voltou, né, encontrou cidades destruídas, cidades arrasadas, e em volta desse povo que havia voltado, tinha inimigos, pessoas que não queriam o bem deles, né? Então, qual é o objetivo do autor, né, que nós não sabemos quem é, quando escreveu esse livro para os seus leitores originais, digamos assim? O autor, ele queria que os seus leitores, né, pudessem ler essa narrativa da história de Israel, de um período que aconteceu lá na monarquia, né? E ele queria que os seus leitores lessem para aprender com essa narrativa, né, a viver o momento deles, viver o momento presente, que não estava sendo fácil, mas também ter uma esperança para o futuro.
E para nós aqui é a mesma coisa, nós podemos ler esse texto, aprender com ele, né, para sabermos lidar com as nossas questões presentes, o momento presente que nós estamos vivendo, com as nossas dificuldades, mas também ter esperança para o futuro, porque afinal de contas nós somos o povo de Deus hoje, né? Então, dito isto, né, eu quero convidar você para acompanhar a leitura. No capítulo 20, nós vamos ler primeiro do versículo 1 até o versículo 4. Então, olha aí na sua Bíblia e acompanha a leitura. Diz assim o texto: Depois disso, os moabitas e os amonitas, juntamente com alguns dos meunitas, vieram atacar Josafá. Alguns homens vieram dar esta notícia a Josafá: uma grande multidão de Edom, da além do mar, está vindo atacar-te, e já estão em Azazon Tamar, que é En-Gedi. Então Josafá teve medo e resolveu buscar o Senhor e convocou jejum em todo Judá. Judá uniu-se para pedir socorro ao Senhor. Vieram pessoas de todas as cidades de Judá para buscarem ao Senhor. Percebam que o rei Josafá, o rei de Judá, ele está em apuros. Ele está em perigo. E Josafá, ele foi um bom rei, né? Ele não foi um rei ruim. Não, ele foi um homem temente a Deus. Lá no versículo 32, do mesmo capítulo que nós estamos abordando, capítulo 20 de 2 Crônicas, fala que ele andou no caminho do seu pai Asa, que também foi um homem temente a Deus. Ele não se desviou desse caminho, né? E ele fez o que era correto aos olhos do Senhor. Não era um rei ruim, cometeu os seus erros, né? Os seus desvios, como todos nós, né? Mas ele era um homem reto diante de Deus, né? E nesse período aqui, é interessante a gente saber um pouquinho da história de Israel. Nessa altura da história, o reino de Israel era um reino dividido, né? E isso ocorrera anos, décadas atrás de Josafá, antes de Josafá se tornar rei. A divisão do reino aconteceu logo depois da morte de Salomão, né? E, enfim, ficou o reino do norte, que também é conhecido como Samaria, ou Israel, ou às vezes Efraim, né? E que era composto das 10 tribos, e o reino do sul, que era conhecido como Judá, né? Que ficaram 2 tribos apenas, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, cuja capital ficava em Jerusalém. Então, Josafá, ele reinava sobre o reino do sul. A capital era Jerusalém. E então, Josafá, né, ele promoveu uma reforma espiritual, né? Ele era um homem temente a Deus. Ele fez uma série de reformas necessárias que contribuíram muito para direcionar o povo de volta a Deus, né? Mas, passado algum tempo, né, e é o contexto aqui do nosso texto, né, passado algum tempo dessas reformas, agora Josafá está vivendo aí uma ameaça, ele está em apuros, né? Ele tem diante de si uma coalizão, um ajuntamento de pequenos impérios, né, digamos assim, inimigos poderosos. E Josafá sabia que ele não tinha condições de se defender. Josafá sabia que ele não tinha um exército capaz de combater essa coalizão, esses inimigos. Josafá, ele estava indefeso. Ele não tinha o controle da situação. E geralmente, quando nós perdemos o controle da situação, nós meio que
entramos em pânico. Isso nos causa medo, porque nós gostamos de controlar. E Josafá estava com medo. Ele estava desesperadamente com medo. E então, é interessante, né, que esse medo de Josafá o levou a buscar ao Senhor. O versículo 3 fala: Josafá teve medo e resolveu buscar o Senhor. De fato, a situação era grave e requeriria, digamos assim, uma ação urgente. A informação que ele recebe: olha, o pessoal está chegando, o pessoal está vindo aí, a turma está armada, eles estão próximos, né? Então, ele teve medo, mas ele soube lidar com medo, porque ele buscou ao Senhor, ele buscou ajuda no Senhor, né? Então, nós também temos os nossos momentos de medo nas nossas vidas, né? O ano de 2020, só para citar como exemplo, né? Tem sido um ano difícil para todos, né? E como se não bastasse o próprio vírus, que é uma ameaça real, né, ainda tem toda uma mídia se utilizando, tirando proveito, né, não só a mídia, mas muitos políticos, tirando proveito dessa situação para gerar pânico, para criar pânico e medo na população. E isso afeta os crentes. Nós fazemos parte da população. Nós somos pessoas, nós estamos aqui neste mundo, embora não sejamos do mundo, mas nós temos as nossas relações. E isso nos afeta. E muitos irmãos, sem dúvida alguma, ficaram em pânico, preocupados. E é para ficar preocupados, porque isso tem desdobramento, né? Talvez muitos dos nossos irmãos ficaram desempregados, perderam a sua fonte de renda. Talvez alguns tenham ficado doentes também, no estado mais grave do acometimento do vírus. Talvez alguns tenham perdido parentes, amigos, pessoas próximas. E tudo isso causa medo. Tudo isso são situações de estresse, né? Independente disso, independente da pandemia, que é só mais um problema, né, muitos de nós enfrentaremos coisas que nos assustarão e poderão gerar em nós ansiedade no nosso coração. Né? Pode ser uma doença, isso pode acontecer independente de pandemia, né? Como eu disse, pode ser a perda de emprego, que também pode acontecer em qualquer momento da nossa vida, e uma perda de emprego que traz instabilidade financeira. Isso gera também incerteza sobre o futuro, né? Pode ser problemas conjugais, né? Casais que estão vivendo com dificuldades e acham que não tem mais solução. Então, a gente não sabe que tipo de problema nós enfrentaremos, né? Mas os problemas, eles virão, isso é certo, né? Isso é tão certo como 2 e 2 são 4, né? E muitos desses problemas, eles vão nos causar medo, né? Mas a pergunta é: o que nós devemos fazer quando os problemas chegarem? Como nós devemos reagir e nos preparar para esses problemas? Essa é a questão, né? E aqui é que o rei Josafá, ele nos traz um grande ensinamento. Na verdade, a oração desse rei é uma fonte de aprendizado para nós lidarmos com o medo.
a partir do versículo 5 até o versículo 12, nós vamos ver o rei fazendo uma oração, né? O versículo 5 diz que quando estava todo mundo ali em Jerusalém, né? Josafá estava em pé. Vou ler o texto até o versículo 12 e a gente vai fazendo as considerações, mas só para a gente concatenar aqui as ideias desse bloco. A partir do versículo 5 diz assim: Josafá ficou em pé na comunidade de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu, Deus que está nos céus? Não és tu que governas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há poder e força, e não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus, não tiraste os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não a deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? E habitaram nela, e construíram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, seja espada, juízo, praga ou fome, nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti, pois teu nome está neste templo, e clamaremos a ti em nossa aflição, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Agora, versículo 10: eis os homens de Amon, de Moabe e do monte Seir, em cujo território não permitiste que os israelitas passassem quando vinham da terra do Egito, fazendo com que se desviassem deles e não os destruíssem. Vê como eles nos retribuem, vindo expulsar-nos da tua herança que nos fizeste herdar. Ó nosso Deus, tu não os julgarás, porque nós não temos força para resistir a essa grande multidão que nos ataca, nem sabemos o que fazer, porém nossos olhos estão voltados para ti. Que oração extraordinária! E nós precisamos aprender muito com essa oração de Josafá. O texto diz que quando o rei estava ali reunido em Jerusalém com todo o povo, ele chama o povo para essa reunião de oração. É interessante porque ele não faz uma reunião política, ele não chama os seus generais para estabelecer uma estratégia política, de repente para ir lá se encontrar, enviar alguém, um mensageiro de paz para fazer uma negociação de paz. Não, ele não fez isso. Ele escolheu invocar, clamar o nome do Senhor. E a Bíblia fala lá no Salmo 27, né, que uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção ao nome do Senhor nosso Deus. Lá em Êxodo, em Deuteronômio 17, se não me engano, dentro das orientações de que Deus deu para aqueles que viriam a se tornar reis, uma das orientações é que eles tivessem o livro da lei ali na cabeceira da cama ou no seu criado mudo. Era isso. E possivelmente esse homem chamado Josafá, ele era um homem que conhecia a lei, era um homem que lia as Escrituras, era um homem temente a Deus, porque se não fosse, ele não teria essa atitude. Ele confiou, ele escolheu invocar o Senhor nosso Deus. Talvez a gente não consiga
imaginar essa situação. Ele é um chefe de Estado, ele é um rei de uma nação. E essa nação está sendo ameaçada por inimigos poderosos. E aí, de repente, você vê lá o seu rei, o seu presidente anunciando, falando em rede, em cadeia nacional de rede de televisão, né? Falando, olha, vamos fazer um grande jejum, vamos orar porque os inimigos estão chegando. Imagina se você ouvisse isso, estivesse lá. Mas é mais ou menos isso que aconteceu. O povo estava ali reunido e ele falou, vamos orar, vamos jejuar. Foi isso que Josafá fez. Ele estava com medo e ele não sabia o que fazer, mas ele sabiamente procurou a ajuda daquele que pode ajudar, que é Deus. O nosso, como diz o salmista, né, que olhou para os montes, né, e ele viu que o socorro vem do Senhor. Nosso socorro vem do Senhor. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, nós podemos aprender muito com o exemplo de Josafá aqui nesse texto. Podemos aprender como orar nessas situações onde nós estamos em apuros, observando o padrão dessa oração do rei Josafá. E como que ele ora? No versículo 5, diz assim, Josafá ficou em pé na comunidade de Judá e de Jerusalém no templo do Senhor, diante do povo. E aí o versículo 6, ele começa a oração. E ele diz assim, ó Senhor Deus de nossos pais, não és tu Deus que está nos céus, não és tu que governas sobre os reinos das nações, na tua mão há poder e força, e não há quem possa resistir. Sabe o que ele ressalta nessa oração, no início da oração dele? É o poder de Deus. Josafá lembra que esse Deus a quem ele serve é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus dos céus, é o Deus que governa sobre os reinos da terra. É o Deus em cujas mãos estão o poder e a força. É o Deus diante de quem ninguém pode resistir. Quando você ora, quando você está passando por situações difíceis, você consegue se dobrar diante de Deus e falar, ó Senhor, Tu és soberano, Tu és Senhor sobre o céu, sobre a terra, Tu governas, Tu dominas sobre todos os reinos. É isso. Ele está lembrando-se do poder de Deus. Nós precisamos nos lembrar disso quando nós estivermos passando pelos nossos apuros, no nosso momento de oração, quando nós estivermos passando por situações desesperadoras, nós precisamos lembrar de que o nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é o Deus do impossível. Não há nenhum problema nessa vida que você ou eu ou qualquer um de nós possa enfrentar que seja muito grande para Deus. Isso é uma maneira muito encorajadora para a gente começar as nossas orações. Mas no versículo 7, além do poder de Deus que ele lembra, no versículo 7 ele fala assim, ó nosso Deus, não tiraste os moradores desta terra de diante de teu povo Israel, e não deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo. Então Josafá aqui,
ele está lembrando agora das ações de Deus. Primeiro ele ressalta o poder de Deus. Agora ele está falando das obras de Deus. O que Deus fez? Deus tirou. Deus tirou os inimigos dali. Deus limpou a terra. Deus prometeu isso para Abraão e Deus entregou a terra. Deus cumpriu a promessa dele. Josué entrou, atravessou o Jordão e tomou posse daquela terra. Aquela terra é do povo de Deus, porque Deus havia dado. E Josafá está falando: Senhor, o Senhor deu essa terra é nossa, eles não podem nos tirar. Ele está falando das ações do Senhor, da obra de Deus, né? Então, quando nós nos lembramos que Deus, além de poderoso, de ser o Deus todo-poderoso, Ele é o Deus que nos dá, é o Deus que nos promete, cumpre as promessas dEle nas nossas vidas. Então, nós precisamos lembrar isso a Deus nas nossas orações, né? Mas ele além de falar do poder de Deus, de lembrar do poder de Deus, de falar das obras de Deus, tem algo muito interessante também no versículo 7, né? E até o versículo 9, do versículo 7 até o 9, ele vai falar exatamente da promessa de Deus, a promessa que Deus fez, né? Josafá, ele passa a analisar a promessa de Deus, tanto para si quanto para Deus. Deus prometeu que seria o Deus desse povo. Deus prometeu que daria aquela terra, né, que naquele momento estava sendo ameaçada de ser invadida por esses inimigos. Então, também há promessa de salvação. O versículo 9 fala isso. Se algum mal, isso foi quando Salomão lá construiu o templo e ele fez aquela oração de consagração do templo, e ali é dito: se algum mal nos sobrevier, seja espada, juízo, praga, fome, e nós nos apresentarmos diante deste templo e diante de ti, pois o teu nome está neste templo, e clamaremos a ti em nossa aflição, e tu nos ouvirás. Deus prometeu para o povo que quando eles estivessem nessa situação, se eles se virassem para aquele templo lá em Jerusalém, se eles clamassem a Deus, não é isso que diz lá em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se converter dos seus maus caminhos e clamar a mim, eu ouvirei e sararei a sua terra. E o rei Josafá está relembrando, revendo essas promessas. Que coisa, né? É assim que você ora? Precisamos aprender a orar sim. Precisamos aprender a orar com esses homens e mulheres de Deus. Na revelação bíblica a gente aprende muito, né? Com a oração de Abraão, a oração de Moisés, a oração de Abacuque, a oração... E tantas orações, né, no Novo Testamento, as orações do apóstolo Paulo, enfim, e as próprias orações do Senhor Jesus. Então, é interessante que somente depois que Josafá lembrou, ou relembrou, né, do poder de Deus, somente depois que Josafá relembra também as ações de Deus, as obras de Deus, e somente depois que ele, digamos assim, faz uma revisão das promessas de Deus, é que agora ele vai fazer uma petição. Agora que ele vai, na verdade, ele vai fazer uma exposição do problema, da situação. Ele vai relatar a situação, né? Então, é a partir do versículo 10 que Josafá faz uma exposição da situação que ele está vivendo. Ele fala assim: agora, eis os homens
Amon, de Moabe e do Monte Seir. Ele fala de um aspecto histórico lá do passado, e aí no versículo 11 ele fala assim: vê como eles nos retribuem, vindo expulsar-nos da tua herança que nos fizeste herdar. Então, às vezes nas nossas orações, né, nós já chegamos direto, nós pulamos as etapas, nós já chegamos direto, né, para o problema, já queremos colocar o problema diante de Deus. A maioria das vezes é assim, né? A gente ora pouco e quando ora apressado e já quer colocar o problema diante de Deus para Deus resolver ali. O problema é que quando a gente pula essas etapas de glorificar Deus pelo seu grandioso poder, de relembrar os feitos. E eu não estou falando nas nossas orações, a gente precisa relembrar dos feitos que o Senhor fez na nossa vida. De quando o Senhor nos resgatou, de quando o Senhor nos tirou da lama, de quando o Senhor abriu os nossos olhos, que nós estávamos cegos, nós estávamos perdidos. Nós precisamos lembrar, são esses feitos gloriosos na vida do Senhor. Tem feitos na Bíblia também, da criação de Deus, dos atos extraordinários de Deus, das Escrituras, mas tem atos e obras de Deus extraordinárias nas nossas vidas. É que nós não paramos para pensar, que nós não paramos para meditar e agradecer a Deus por isso e exaltar a Deus por isso. E o momento da oração é um momento propício. Porque quando nós não fazemos isso, quando nós não consideramos o poder de Deus, não meditamos no poder de Deus, quando nós não pensamos nas obras de Deus, quando nós não relembramos as promessas de Deus para a nossa vida, nós nos privamos das próprias coisas que Deus usa para consolar os nossos corações. Deus nos consola quando nós temos essa perspectiva da grandeza, do poder dEle. Deus traz paz, Deus traz alento para o nosso coração quando nós olhamos para a obra dEle. Se Ele fez algo lá, Ele vai fazer hoje. Se Ele fez ontem, Ele é capaz de fazer hoje. É isso. Essas etapas são importantes na nossa oração. Se Deus não é todo-poderoso, então o que Ele pode fazer por nós? O que nós vamos querer com Deus que não é todo-poderoso? Um Deus que não tem poder pode nos ajudar? Não pode. Mas quando nós vimos e sabemos que Ele é o Deus poderoso, nós podemos chegar com confiança, porque Ele tem poder. Se Ele não nos fez bem no passado, que garantia que nós vamos ter que Ele vai nos fazer bem agora? Então nós precisamos analisar isso e ver as bênçãos, as coisas boas que o Senhor tem feito na nossa vida. E se Ele não nos fez nenhuma promessa sobre como cuidar de nós, de cuidar do nosso futuro, então o que adianta a gente ficar conversando com Ele, colocando as nossas pendangas lá para Ele, falando dos nossos problemas, se Ele não tiver promessa para nós? Entende isso? E as promessas de Deus, tem promessas de Deus para a nossa vida aqui e agora. Tem promessas de Deus. O apóstolo Paulo, ele fala lá em Efésios, capítulo 1, bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Isso significa que todas as bênçãos que um filho de Deus pode ter já foram conquistadas na cruz do Calvário pelo Senhor. E elas nos estão disponíveis para serem administradas aqui, no tempo e no espaço. Mas nós precisamos ter fé para nos apropriar dessas promessas de Deus, das bênçãos do Senhor. Então é importante que nós comecemos as nossas orações com essa lembrança de que o Senhor Deus é o Deus Todo-Poderoso, de que
Ele tem feito coisas extraordinárias no decorrer da nossa vida, que Ele tem promessa para nós. E essas coisas todas vão confortar o nosso coração enquanto nós oramos. E é só depois disso, quando ele faz esse relato aí todo, é que então, de fato, ele vai fazer a sua petição no versículo 12. Ele fala: ó nosso Deus, tu não os julgarás, porque não temos força para resistir a essa grande multidão que nos ataca, nem sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão voltados a ti. Então, a situação era que esses 3 grupos estavam aí se aproximando, né? E Josafá mostra isso, conversa a respeito disso para Deus, né? Para que Deus pudesse livrá-los, né? E Deus ele promete livrar. Depois que ele faz esse relato aí, ele então no versículo 12 ele pede ajuda de Deus. E no final do versículo 12 ele diz: nem sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão voltados a ti. Essa é uma expressão de confiança em Deus, uma expressão de Josafá de confiança em Deus, né? É esse tipo de fé que nós precisamos ter. Depois de explicar a situação, fazer a petição, descansar no Senhor, né? E deixar nas mãos de Deus. E deixar que Ele cuida. Depois que ele fez essa oração, ele descansou no Senhor. Ele descansa no seu Deus, né? Nós temos vários inimigos, na verdade, né? Nós também temos. O nome do nosso inimigo é Satanás. E o objetivo de Satanás é nos tirar também da segurança do reino. É de arruinar as nossas vidas, né? E nós precisamos orar a Deus, confiar em Deus. Porque qualquer um que se levanta contra nós, na verdade, está se levantando contra o próprio Deus. Qualquer pessoa, seja quem for, que se levanta contra nós, em certo sentido, está se levantando contra o próprio Deus e vai ter que se ver com Deus. E nós precisamos lembrar disso, porque é isso que também Josafá procura mostrar, né? Então nós precisamos orar. Mas, como nosso tempo já é avançado, eu quero ir para o nosso último ponto, que é a profecia aqui de Jaaziel, nos versículos 13 a 15, depois da oração, depois de tudo isso que nós já vimos. Diz o versículo 13, que todo Judá estava em pé diante do Senhor, com seus pequeninos, suas mulheres e seus filhos. Então o Espírito do Senhor veio no meio da comunidade sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matatias, o levita, descendente de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, porque a luta não é vossa, mas de Deus. Que coisa
Bacana isso aqui, a resposta da oração que veio por intermédio do profeta Jaaziel. Então, todos esses elementos da oração de Josafá, nós podemos dizer que eles são eficazes contra o medo. Eles nos trazem cura contra os nossos medos. Mas aqui a gente pode incluir um outro elemento que também é necessário para que a gente seja curado dos nossos medos. A cura do nosso medo também envolve confiar na palavra de Deus. Depois que Josafá se dispôs a buscar ao Senhor em oração, depois que ele instituiu ali um jejum para todo o seu reino, estava todo mundo ali, inclusive crianças, maridos, esposas, todo mundo orando junto. Então Deus fala, Deus responde a oração do rei através da boca desse homem chamado Jaaziel. E a mensagem a todo o povo de Judá, os que moravam em Jerusalém, e ao próprio rei Josafá, foi a seguinte: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, porque a luta não é vossa, mas de Deus. Que resposta linda, maravilhosa, né? Dá vontade de dar um glória a Deus, aleluia. A luta não é sua, é o Senhor que peleja por você. É o Senhor quem peleja por nós. O que Deus quis dizer com isso? Que a luta não é sua, que a luta não é vossa, que não vos assusteis com essa grande multidão. O que Deus quis dizer é isso mesmo. A luta não é nossa, a luta é do Senhor. E isso não era uma batalha que Judá teria que lutar. E pelo fato de ser uma batalha que Judá não teria que lutar, não era para Judá, muito menos para o rei e qualquer outra pessoa do reino ficar preocupada. O Deus Todo-Poderoso é que lutaria. O Deus Todo-Poderoso é que iria à frente nessa batalha. E ninguém pode resistir a esse Deus. E isso significa que a vitória já está certa. A vitória já está segura. Porque Deus não pode perder. E Ele não perde nada. Nem mesmo essa grande horda aí ameaçando Judá seria páreo para Deus, né? Agora, só para a gente entender melhor o que Deus estava pedindo a Josafá e a seu povo para fazer, vamos dar uma olhadinha no versículo 17, que ele fala assim: não tereis que lutar nessa batalha, tomai posição, ficai parados e vede o livramento que o Senhor vos concederá, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. E olha só o que Deus manda fazer: saí amanhã para encontrá-los, porque o Senhor está convosco. Então, em outras palavras, a única razão pela qual o povo de Judá, juntamente com o rei Josafá, eles precisariam marchar na manhã seguinte, era apenas, e tão somente apenas, para ir lá ver a vitória. Era só para isso que eles tinham que marchar no dia seguinte. Eles não teriam que lutar, eles apenas teriam que confiar em Deus. Confiar que Deus faria aquilo que Ele disse que faria. Você confia no que Deus diz que faz? Você confia na palavra de Deus? Essa é a questão.
né? Versículos 22 e 24 fala que o Senhor havia então preparado uma emboscada. Então, meu irmão, minha irmã, a cura para o medo, a cura, o remédio eficaz é crer na palavra de Deus, é crer no Senhor. É isso que nos traz cura, que faz com que o medo se dissipe e nos encha de uma coragem santa. E Deus aqui nesse texto, ele prometeu derrotar os amonitas, né? Os moabitas e os edomitas. Deus prometeu derrotá-los. Mas na cruz do Calvário, lá naquela cruz, Deus prometeu derrotar inimigos muito maiores do que Moabe, Edom e o povo de Seir. Estes já nem existem mais. Mas sabe quem que Deus promete derrotar na cruz do Calvário? O pecado, a morte. Naquela cruz do Calvário, Jesus derrotou o pecado. Jesus derrotou a morte. Mas nós temos que crer. Nós precisamos crer. Nós temos que confiar naquilo que a palavra de Deus diz. Acreditar, não chamar Deus de mentiroso, para que nós tenhamos cura dos nossos medos, dos medos que atormentam a nossa vida. Eu quero concluir fazendo a pergunta inicial. Quais são os seus maiores medos? Do que você tem medo e o que você faz quando está com medo? Então, seja lá o que for que você tenha medo, essa história nos ensina que sempre que estivermos com medo e sem saber o que fazer, como reagir, nós devemos buscar a ajuda no Senhor, em Deus, em oração e confiar na palavra de Deus. É Deus quem peleja. E se Deus, e de fato, Deus já venceu esses inimigos terríveis, que é a morte, que é o pecado, né? Que outra batalha Deus não poderia vencer? Então, eu pergunto para você, o que você vai fazer agora, depois de ouvir essa palavra, quando você enfrentar situações e circunstâncias que te levarem ao medo? Você vai entrar em pânico? Você vai entrar no desespero? Ou você vai clamar ao Senhor? Você vai deixar que o medo te paralise? Você vai deixar que o medo domine, governe a sua vida? Ou você fará o que Deus deseja que você faça, que é buscá-lo em oração, que é confiar nele e na promessa dele? Então, minha esperança é que cada um de nós se aproprie dessa palavra essa noite. E a propósito, não sei se você está com medo de alguma coisa essa noite. Você que está aqui, ou você que está nos acompanhando em casa. Se tiver, eu quero encorajar você, nesse momento, a buscar a Deus. A colocar isso diante de Deus, mas lembrando que esse Deus que te salvou é o Senhor soberano.
é o Senhor Deus da terra. Eu vi no Facebook uma mensagem bem interessante, eu esqueci o nome do autor, que ele dizia assim: esse universo, ele é teocrático. Existe um rei, Deus governando. Deus é o governo, Deus é o soberano, nada está fora do seu controle, nós precisamos lembrar disso. Lembra de quando Deus te salvou. Lembra de situações difíceis pelas quais você passou e que você achava que não iria superar, mas que Deus te tirou. Lembre-se das promessas de Deus na sua vida. Leia a Bíblia. Procure essas promessas. Procure esses tesouros na palavra e se aproprie deles. Coloque a sua vida diante de Deus, coloque seus problemas. Feche seus olhos, nós vamos orar e encerrar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos louvar e bendizer o teu nome, ó Deus, porque outro Deus além de ti não há. Tu és o Senhor, soberano, criador dos céus e da terra. Tu és o Deus que domina sobre todo este vasto e imenso universo, Senhor. Diante do Senhor, agindo o Senhor, diz a tua palavra, quem poderá impedir, ó Deus? E aqui estamos nós, Senhor, teus servos, ó Deus, no mundo caído, no mundo, ó Deus, de lutas, de tribulações, de provações, de tentações, ó Deus, no mundo que, ó Deus, é aterrador quando olhamos, Senhor, simplesmente com os nossos olhares humanos e carnais, quando não consideramos a grandeza do Senhor, quando não consideramos o poder, o domínio do Senhor. Ó Pai amado, de fato nos causa medo quando olhamos as coisas de uma perspectiva meramente humana, Senhor. Mas nós, ó Deus, que já fomos resgatados pelo Senhor desses ídolos mudos, nós que já fomos tirados, ó Deus, de uma vida vazia, de uma vida vã, sem sentido, inócua, que já fomos transportados, ó Deus, para o reino do teu Filho amado, Senhor. Nós queremos nesta noite, ó Deus, colocar diante do Senhor os nossos medos, Senhor, as nossas angústias, ó Pai, e pedir, ó Deus, que o Senhor traga a cura, que o Senhor traga a restauração, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, neste momento, nós pedimos que o Senhor esteja visitando cada irmão nosso, cada pessoa que está acompanhando, ó Deus, este culto, que está vivendo alguns dramas em suas vidas, que estão amedrontados, que estão paralisados, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, estende as tuas mãos para trazer libertação, para trazer cura, para trazer confiança, ó Deus, fé na palavra do Senhor, porque é aí, ó Deus, que encontraremos a cura, a salvação e a restauração. Deus, nós reconhecemos, Pai, que não merecemos nada, mas confiamos, ó Deus, na Tua graça, na Tua bondade, nos atributos bondosos do Senhor. E por isso, Deus, nós te pedimos que o Senhor nos abençoe o teu povo, Senhor. Nós pedimos, Deus, como o profeta Abacuque orou, Deus, aviva a tua obra neste tempo, ó Deus. Aviva a obra do Senhor, faz, ó Deus, aqueles feitos gloriosos, aqueles feitos prodigiosos que o Senhor fizera no passado, faz nos nossos dias, ó Deus, para que vejamos as obras do Senhor, para que o nome do Senhor seja exaltado, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que todos saibam que há um Deus e nós servimos a esse Deus.
Obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado por cada vida, por cada pessoa que veio a este lugar, por cada vida que tem nos acompanhado. Nós pedimos a bênção do Senhor, nós pedimos que a graça do Senhor Jesus, a comunhão, ó Deus, do Teu Espírito e o amor do Senhor seja, Deus, com o Teu povo nesta noite, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Dito isso, então, nós estamos terminando, encerrando o culto. Desejo a todos uma boa semana, uma semana aí de vitória na presença do Senhor. Deus abençoe a todos.